aí, meu povo, está começando mais um Espiritualmente, o podcast mais espiritual dessa internet. E estamos aqui em mais um episódio. Eu e o meu excelentíssimo esposo, o pastor Douglas, especialista em inteligência emocional e professor de programação neurolinguística. Seja bem-vindo, meu amor. E aí, turma, vamos para mais um podcast espiritualmente que vai edificar a sua fé e trazer autoconhecimento para a sua vida. E vamos lá. O tema de hoje é a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ai, muito tem se falado sobre esse tema, noticiários, coisas que arrepiam a nossa pele, causam pavor no nosso coração e na nossa mente. Douglas, vamos começar falando um pouquinho disso que tem acontecido no mundo e que não é a primeira e provavelmente não será a última. Mas eu quero saber, e acredito que quem está em casa também tem as suas dúvidas sobre o quanto tudo isso no nosso mundo natural tem influência no mundo espiritual. Essa guerra física que eles estão vivendo lá, Douglas, tem influência no mundo espiritual? O que está acontecendo? Bom, primeiro a gente deve pensar naquilo que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que haveria rumores de guerra e que as nações elas iriam duelar entre si, mas que esse não seria o fim. Então, o que a gente está vivendo atualmente, na verdade, é um anúncio daquilo que Jesus disse que iria acontecer antes da volta dele. E, obviamente, tudo aquilo que acontece no mundo natural é reflexo do mundo espiritual. Então, a gente vai falar sobre esse assunto aqui nesse dia de hoje. E eu acredito que é uma dúvida para muitas pessoas e já deixo aqui um alerta. Você pode enviar perguntas para nós, deixar suas perguntas aqui nos comentários embaixo. Você pode compartilhar esse podcast com alguém que quer saber mais sobre o assunto, quer entender e abrir a sua mente espiritualmente. Saber como reagir na vida real, o que essa pessoa tem que fazer para enfrentar grandes batalhas, tanto espiritual quanto as batalhas físicas, e é para isso que nós estamos aqui. Então vamos lá, Douglas, num aspecto um pouco mais abrangente, essa guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia não parece ter fim. As pessoas, os cristãos, estão preparados para esse tipo de confronto? Estão preparados para este tipo de situação? A verdade é que a gente olha para a Bíblia, e quando a gente olha para a Bíblia, a gente analisa a história de todos os mártires da Bíblia, a gente começa a perceber que o que a gente passa, principalmente aqui no Brasil, não é nada comparado àquilo que os mártires passaram na época em que eles anunciavam a vinda do Messias, na época em que eles anunciavam a morte e a ressurreição de Jesus, quando eles falavam do arrependimento, quando eles anunciavam o reino dos céus. Então, o que a gente vê hoje aqui no Brasil, comparado à Rússia e à Ucrânia, o que está acontecendo nesses países, é que nem mesmo eles estavam preparados para isso. Tanto é que, diante da realidade que eles estão vivendo hoje, com o ataque da Rússia, eles não imaginavam que a Rússia iria atacar, porque, na verdade, a Rússia disse que não atacaria e eles entregaram as bombas atômicas que eles tinham para a Rússia em um acordo, aonde o acordo era: vocês entregam as bombas e nós não atacamos vocês. O que está acontecendo hoje com relação ao Brasil, com relação a esses países que hoje não estão de maneira nenhuma preparados para uma guerra, porque, na verdade, nunca enfrentaram uma guerra. O Brasil é um país assim. O Brasil, ele não está preparado para uma guerra porque ele é um país que não tem histórico de guerras. Eu acho que muita gente não sabe nem o que seria uma guerra. Se de uma maneira mais clara podia trazer aqui para nós, o que seria uma guerra? É verdade, uma disputa por interesses. É uma disputa por interesses. É uma disputa por poder. Por que hoje, por exemplo, os Estados Unidos não vai lá, toca uma bomba e acaba com a Rússia, por exemplo, ou não vai lá e desafia a Rússia? Porque a Rússia tem uma bomba atômica. Então, para você ter uma ideia, a gente tem 9 países
que tem poder nuclear, que tem uma bomba atômica. E desses 9 países, dificilmente alguém vai querer mexer com esses países porque ninguém quer uma bomba atômica explodindo no mundo, correto? Uma bomba atômica explodindo acaba com tudo. Então, quer dizer, o que a gente vê hoje é uma disputa por território. É uma ganância. É o que as pessoas querem tomar aquilo que é do outro por uma questão de interesse, de poder, de território, que é exatamente o que acontece no mundo espiritual. Porque no momento em que nós começamos a nossa caminhada com Deus, a gente entra numa batalha espiritual. Por quê? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós compramos uma guerra com o inferno. E Satanás constantemente quer encontrar uma forma de tomar aquilo que nós recebemos de Deus, porque a revolta do diabo é que ele não tem aquilo que a gente tem. Porque quando houve essa batalha espiritual no céu entre Deus e o diabo, que na verdade na época ele era Lúcifer, ele ainda não era Satanás, ele ainda não era o diabo, lá no céu, enquanto eles estavam juntos lá e o Lúcifer ele exercia a sua função no céu, aconteceu que ele um dia tomou a decisão de querer ser como Deus. Que foi a mesma coisa que aconteceu com Eva no Jardim do Éden. Então você vê que é sempre uma ganância, você vê que é sempre um desejo por alguma coisa que as pessoas são envolvidas no âmbito natural, aquilo que elas desejam por uma questão de vaidade, e isso acaba causando as guerras. Quando há uma divergência de interesses, quando não há um acordo, quando há um desacordo entre as partes, ali começa. Isso acontece dentro de casa, pô. Quando o marido tá em desacordo com a esposa, o casal vai lá e briga. É mais ou menos uma guerra, né? Então, é claro que não é uma guerra declarada, a não ser que os dois, cada um deles tenha um revólver em casa, peguem a faca e comecem a confusão, que a gente sabe que tem histórias que acontecem, né? Dentro das famílias. Mas a gente espera que isso não esteja acontecendo na sua casa, não chegue a esse nível de guerra, mas a gente tem esses desinteresses, assim, né? Essa disputa de interesse, de conflito de interesse entre um e outro, e não é diferente. Claro que eu não posso nem comparar uma briga de um casal com uma guerra mundial. Sim. Mas a gente tem que entender que, assim como um grande terremoto começa com um pequeno tremor, a mesma coisa acontece uma guerra dessa mesma maneira. Uma coisa simples, mas que pode se tornar. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial começou quando um príncipe morreu. Mataram um príncipe, foi visitar um outro país e o pau quebrou e começou a confusão, a guerra, e eles entraram em guerra. E assim é o mundo desde quando existem as guerras no mundo. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Esses conflitos, tanto no mundo espiritual quanto agora no mundo físico da gente, eles, como você está dizendo, começa por um conflito de interesses. Mas esse conflito de interesses só é externalizado, só é colocado para fora. E eu posso dizer de algo que está acontecendo dentro desse alguém, dessa pessoa que começou a expressar essa ganância, tem um conflito ali dentro? Vamos pensar que a gente tem uma guerra e a gente enfrenta essa guerra nos 3 mundos. A gente enfrenta essa guerra no mundo natural, a gente enfrenta essa guerra no mundo emocional e a gente enfrenta essa guerra no mundo espiritual. Só que veja bem, aquilo que acontece no mundo natural é reflexo do mundo emocional. Por quê? Toda pessoa que ela entra num combate, ela entra numa guerra, num desacordo, isso acontece... por exemplo, no trânsito. A pessoa está dirigindo o carro, de repente a outra vai lá, fecha ela, se sente ofendida por aquilo, emocionalmente ela fica com raiva, ela não sabe lidar com aquela raiva, e aquela raiva pode transformar numa guerra. Poxa, quantas vezes a gente já viu acontecer por menos da pessoa, ela tá dirigindo o carro, de repente o outro vai lá, fecha ela fica brava, a pessoa tá armada, sai do carro, vai lá e atira da outra, e mata a outra simplesmente porque ela fechou ela no trânsito. Então, veja que a guerra natural, a guerra exterior, ela vem de um conflito interior. Sim.
E isso acontece entre as pessoas. Isso acontece entre os países. A gente tem, por exemplo, países que se organizam para poder manter a paz mundial. Uhum. Só que, quando há um conflito de interesse individual, como, por exemplo, a gente vê do Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, aonde a gente vê lá o comunismo, o socialismo, aonde ele tem um interesse individual, ele não tá interessado em manter a paz mundial, ele está interessado nos interesses dele, individual, para o país dele. Então, a menos que ele tenha um interesse em manter um acordo com os outros países visando o benefício próprio, Que não é o caso. que não é o caso, porque os outros países não estão de acordo com essa guerra que ele está causando. Assim como Deus não está de acordo com a guerra que Satanás causa na vida das pessoas. Só que o diabo, ele tem um interesse individual. E a Bíblia diz que aquele que se separa busca o seu próprio interesse. Então, o que o presidente da Rússia ele está buscando? O próprio interesse. E quando ele busca o próprio interesse, ele não está nem aí com as outras vidas. Ele não tá nem aí se ele vai matar a senhorinha, ele não tá nem aí se ele vai matar a criança, ele não tá nem aí se ele vai acabar com hospitais, ele não tá nem aí se vai ter alguém chorando, desde que não seja ele chorando, tá tudo bem. Ele não tá nem aí se uma bomba vai atingir uma escola ou vai atingir um hospital, desde que não seja uma escola ou um hospital na Rússia, tá tudo bem. Na verdade, esses são comportamentos de sinais de psicopatia, Sim. onde é o orgulho, aonde ele só pensa nele e não pensa nas outras pessoas. E o que a gente tem que tomar cuidado? Para que a gente acabe não entrando numa guerra como essa, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, porque, obviamente, essa guerra, ela começou dentro do Vladimir Putin. Desde o processo de criação dele, depois vocês podem pesquisar a história dele, pesquisa aí na internet, mas fala que o Vladimir Putin, ele foi treinado na KGB, que é um lugar de inteligência da Rússia, ele sabe lutar, ele desde o início ele já se preparou para isso. Então, não é algo que aconteceu. Não, nunca acontece de repente. Não, é algo planejado, ele já buscava isso, ele já tinha contato com essas coisas antes. Então, desde o início, ele já procurou se envolver desde a União Soviética. Então, assim, isso já vinha sendo construído na cabeça dele. Então, por exemplo, a Eva, ela não comeu o fruto do dia para a noite. A Eva, ela teve aquilo sendo formado na cabeça dela. Ela teve uma influência interior, que foi o convencimento da serpente, como a gente vê lá no Jardim do Éden. Porque o que a serpente fez ela desejar? O poder. Sim. Por quê? Qual foi a proposta da serpente? Olha, se você comer, você vai ser como Deus. E se você for como Deus, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Mas espera aí, se a pessoa que era Eva estava no Jardim do Éden e não tinha falta de nada, Para que ela queria isso? Então você vê que uma coisa importante para todos aqui é que nós acabamos abrindo uma oportunidade de Satanás nos influenciar quando nós não preenchemos o nosso vazio com a coisa certa. Já dizia sua mãe, cabeça vazia, oficina do diabo. E, querendo ou não, a gente entende que esse ditado popular tem um pingo de verdade. Sim. Por quê? Ou você está ocupando a sua cabeça com algo que está te tornando uma pessoa melhor, ou você está ocupando a sua cabeça com algo que está te tornando uma pessoa pior. E a questão é que, no caso do Vladimir Putin, e, por exemplo, o Xi Jinping também, que são ali vizinhos, de países vizinhos, o que a gente vê são dois países onde eles estão buscando os seus próprios interesses e é um sentimento totalmente individualista. E o que Satanás queria fazer com Eva no jardim? Queria colocar um sentimento individualista nela. E todo sentimento individualista cria guerras, cria distensões, confusões, desentendimentos. Por quê? Quando uma pessoa começa a pensar somente em si, é que nem um casamento. Se dentro de uma relação de um casal,
dos dois começa a pensar individualmente, o que vai acontecer é começa a briga dentro de casa. Por quê? Começa uma disputa de território. Não, a minha cama, não, o meu banheiro, as minhas coisas. Não é assim dentro da tua casa? Teu marido dizendo que é dele, o dinheiro é dele. Não existe isso. Uma vez que o casal se une, não existe mais meu. Existe nosso. Não existe mais eu. Existe nós. E o desejo de Deus inicial para que haja paz mundial é que haja um bom senso entre todos e que todos estejam unidos e tenham tudo em comum, como diz o Salmo 133. Porque ali Deus ordena a bênção aonde tem união. Amém. Mas quando não tem união, tem o quê, meu bem? Guerra. Guerra. Sim. E é isso que acontece no mundo, isso que acontece no seu mundo. Toda guerra, então, ela tem um ponto de partida. Tem um gatilho. Ela sai de dentro de alguém por algum sentimento, alguma emoção mais aflorada. É só a gente pensar na Bíblia, em Gênesis. Por que Deus quis acabar com o mundo? Tá lá, capítulo 6. A Bíblia diz assim, que os pensamentos dos homens eram maus continuamente por causa da imaginação deles. Então, a imaginação produz um pensamento. Quem aqui nunca sonhou à noite? Todo mundo já sonhou aqui. Então, o que é o sonho? O sonho nada mais é do que os seus pensamentos na sua cabeça. Então, a gente sonha porque é um processo natural do cérebro. É um processo onde o seu cérebro começa a fazer uma limpeza. Então, ele vai organizar o que é importante na sua memória, ele vai colocar na sua memória permanente, o que não é importante, ele vai mandar embora. Ele está fazendo a limpeza. Só que nesse processo de limpeza, começa a acontecer lá um monte de emaranhado de pensamentos, e aí que acontece aqueles pensamentos que a pessoa sonha com a mula sem cabeça, ela sonha com o jacaré com a cabeça de cachorro, ela sonha com caindo. Essas coisas. Dorme, comeu macarrão e sonha com cobra. Ela sonha essas coisas doidas, mas o que acontece? Da mesma forma como você sonha e produz esse tipo de pensamento lúdico, você também constrói pensamentos racionais. Então, por exemplo, uma pessoa, ela pode começar a construir um pensamento de guerra desde pequeno, que foi o que aconteceu. Então, essa guerra que hoje está estourada aí na Ucrânia, já vem sido pensada há muito tempo. Como, por exemplo, lá no céu com Satanás. Satanás, ele pensou naquilo. Poxa, nenhum anjo, todos os anjos têm as asas nos olhos, porque nenhum anjo pode se aproximar do trono de Deus, olhar. Eles não podem olhar. As asas tapam os seus olhos. O que o Satanás fez? Que asa o quê? Eu vou olhar. Então, naquele momento... Mas ele podia tirar? Tirar o quê? A asa. Ele não podia chegar diante do trono de Deus e olhar para o trono de Deus. Ninguém poderia. Nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum serafim, nem ninguém poderia se aproximar. E aí o que ele fez? Ele se aproximou, ele desejou. E aqui está o problema. Todo o processo de construção de pensamento começa por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, por aquilo que você sente, pelos seus canais sensoriais, que a gente chama isso dos 5 sentidos. Visual, auditivo, sinestésico, olfativo, gustativo, que é o que... A cara dela é a melhor me olhando, tentando entender. Então, tudo aquilo que hoje você constrói na sua cabeça é fruto da sua imaginação. E o que você precisa entender? Toda pessoa que ela quer manter uma mente sã, ela precisa manter olhos e ouvidos sãos. Porque, veja bem, a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. O que está acontecendo na vida do nosso amigo querido Vladimir Putin? Meu amigo, trevas. Trevas. Por quê? Ele foi tomado por uma imaginação, por um pensamento que está levando a ter esses comportamentos agressivos e violentos de guerra. E esse pensamento, essa imaginação,
acaba nos atingindo e nos afligindo aqui também. Sem dúvida nenhuma, porque pensa Tá bem. provocando alguma coisa aqui nas pessoas. O que acontece? A gente tem a questão de toda causa ter um efeito, Sim. certo? Então, tudo aquilo que você faz aqui na Terra ecoa, não só na Terra, mas ecoa pela eternidade. Então, o pensamento, ele gera um sentimento, que gera um comportamento, que geram resultados. Os meus comportamentos externos são consequência das minhas estratégias internas. Então, como eu penso, eu me comporto. O que está acontecendo com ele? Ele está sendo influenciado pelos seus pensamentos. Ele está sendo influenciado pelas suas crenças. Ele está sendo influenciado pelos seus impulsos. E o que está acontecendo com a gente? Está sendo influenciado por ele? Por ele, de certa forma, porque a guerra não chegou no Brasil, mas os efeitos dela, sim. Sim. Então, a gente está tendo efeitos econômicos, então a gente está tendo, por exemplo, alta do combustível, a gente está tendo as sanções que estão sendo colocadas na Rússia, estão prejudicando, por exemplo, o trigo, estão prejudicando os grãos. Então, a gente está sendo afetado na questão econômica. Mas o brasileiro não tá nem aí, cara. Qual é a preocupação do brasileiro com a guerra, Juliane? Morrer. Que morrer? Ele não tá nem preocupado com a guerra, ele acha que não vai chegar aqui, ele não tá sendo preparado para a guerra. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. Um monte de gente não tá se preparando para a volta de Cristo. Nós estamos em uma guerra, e essa guerra ela não é uma guerra física como está acontecendo na Ucrânia. Aquilo só está sendo um exemplo para a gente de uma batalha que a gente precisa começar a travar no mundo espiritual. Por quê? Existe sim uma batalha entre a carne e o espírito, que foi o que Paulo diz. Então, se a gente for ler no texto de 2 Coríntios, capítulo 10, o Paulo ele fala sobre a gente cuidar com as filosofias, com os acontecimentos externos, para que isso não venha influenciar os nossos pensamentos. Ou seja, a pessoa assiste televisão e ela fica com medo, a pessoa assiste televisão e ela fica ansiosa, a pessoa ela fica ouvindo os rumores do aumento do combustível e ela fica murmurando, a pessoa ela começa a ouvir o quanto tá caro o alimento, o quanto tá caro os grãos, o quanto tá caro as coisas, a inflação, e ela começa a reclamar do governo, ela começa a reclamar do presidente, ela começa a reclamar dos políticos, ela começa a reclamar dos empresários. E ela começa a olhar para isso e ela acha que isso é uma guerra. Só que guerra é o que está acontecendo na Ucrânia. Onde, por exemplo, eles não têm o que comer. Aqui o brasileiro tem o que comer. Ah, tá caro, mas vai trabalhar. Trabalha, faz dinheiro e compra o que você quer. A pessoa tá lá na Ucrânia, ela não tem água potável muitas vezes. Por quê? O problema de saneamento lá é que estourou uma bomba em algum lugar, a água não tá chegando na própria casa, ela não tem um banho para tomar. Não tem mais casa. Ela não pode mais tomar banho. Algumas até têm casa, elas estão dentro de casa acuadas, com medo, mas é o tempo todo bomba explodindo para todo lado e a qualquer momento ela pode ter uma bomba caindo na própria casa. Ela não consegue dormir à noite. Ela vai se deitar à noite e como que o cérebro desliga para ela poder descansar e ela entra num sono profundo, sendo que as emoções dela estão à flor da pele, ela está extremamente ansiosa, produzindo adrenalina o tempo inteiro, porque o cérebro está em estado de alerta, porque a qualquer momento uma bomba pode explodir. Então, obviamente, o cérebro não vai desligar, não vai deixar ela descansar. E aí o que vai acontecer? Ela vai ficar produzindo cortisol, ela vai ficar sofrendo, ela vai ficar tendo todas essas sensações no corpo que pode causar um pânico, uma síndrome de pânico, como a gente vê, por exemplo, soldados que voltam da guerra e nunca mais são a mesma pessoa por conta das experiências traumáticas, que é o estresse pós-traumático que acontece com as pessoas de guerra. E, obviamente, essas pessoas da Ucrânia, elas nunca mais vão ser as mesmas pessoas no aspecto emocional. Por quê? Elas passaram por uma experiência traumática que vão levar elas, obviamente, sim, em alguns casos, torná-las mais fortes, porque elas tiveram que lidar com situações desconfortáveis, situações difíceis, que levaram elas a terem que tomar decisões importantes, que foi, por exemplo, deixar
a casa, deixar família, deixar carro, deixar Filhos, móveis. tudo. A preocupação, as mães carregando os filhos. Por exemplo, teve notícia de ucranianas que estavam sendo estupradas por soldados russos. Então, quer dizer, é uma situação caótica. É uma situação extremamente desafiadora e desconfortável. O Brasil não sabe o que é isso. E esse é o motivo pelo qual a gente vê que eles não se preparam para a volta de Cristo. Mas esse estado de alerta que você falou, que acaba entrando tanto na nossa cabeça quanto no nosso corpo, esse estado de alerta serve para a gente se preocupar ou para a gente se atentar e se preparar? Não sei, mas a palavra seria preocupação. Esse estado de alerta, para mim, gera uma preocupação. Como você se sente com relação à guerra na Ucrânia? A minha preocupação não é eu morrer, porque realmente fica difícil essa linha de raciocínio de que possa chegar ao meu país. Mas o que fica para mim é a sensação de que e eu no lugar daquela mãe, e eu no lugar daquele pai, e eu no lugar daquele soldado, e eu no lugar daquela mulher perdendo o marido porque meu marido tem que lutar. É mais uma sensação de compaixão mesmo, de pertencimento, de ver que isso podia estar acontecendo comigo. Mas não me gera o medo da morte, mas me gera, eu acho que a palavra seria compaixão. Tá bom. Compaixão é um sentimento bom. Só que o que acontece? Nesse caso, eu não acredito que seja a compaixão. Porque a compaixão, por mais que seja algo que você se coloca, porque é isso, né? Compaixão é se colocar no lugar do outro, é você sentir aquilo que o outro está sentindo. O que está acontecendo com as pessoas no Brasil e no mundo é que essas pessoas, elas precisam entender a importância de elas agirem da forma certa diante dessa realidade. As pessoas, elas estão preocupadas e essa preocupação gera uma ansiedade e essa ansiedade deixa as pessoas sem dormir, essa ansiedade faz as pessoas tomar decisões erradas, essa ansiedade faz as pessoas ficarem com medo. O medo é uma das coisas que é utilizadas para alienar as pessoas. O que é o processo de alienação? O processo de alienação é quando você se coloca na mão de outra pessoa. Essa é a forma como grandes líderes fazem para poder dominar países e pessoas. Então, por exemplo, a realidade da Rússia, eu vou chegar já nessa parte das pessoas aqui no Brasil, é que é tão utópico, é tão distante, que não vale nem a pena ficar gastando energia falando sobre brasileiro. Porque eles não fazem ideia do que está acontecendo. Nem a gente mesmo. Eu só sei porque eu tenho acompanhado. Eu comecei a aprender mais sobre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, agora, diante dessa realidade que me despertou e me chamou a atenção. E eu comecei a entender e fazer assim, começou a fazer mais sentido para mim essa questão geopolítica, que mostra como que essas guerras acontecem por disputa de território e poder. Mas eu não sabia. Só que isso já está na Bíblia desde muito tempo. A gente vê na época de Salomão, na época de Davi, a gente vê nas crônicas, a gente vê na época dos reis, a gente vê isso já acontecendo. Mas a gente não tinha dimensão, não tinha... Via, mas não entendia. Não tinha. Eu particularmente não tinha, sim, porque essa é a minha primeira guerra com uma consciência madura. Porque nas outras guerras, nem da escola, eu não passei por uma guerra. Mas só quem passa por uma guerra pode conseguir trazer a referência do que é passar por isso. Então, por exemplo, lá na Rússia, esse processo de alienação é tão grande que ele comanda as pessoas por medo. Por exemplo, as empresas que estão operando sanções na Rússia, o que eles estão dizendo? Estamos saindo daqui. Então, eles negociam as empresas, vendem as empresas e vão embora do país. Só que o que ele disse que vai fazer? Se vocês saírem daqui,
eu vou tomar as empresas de vocês. Vocês vão perder. E é isso. Tudo vira uma ameaça. Tudo, o domínio é por ameaça. Pode ver, por que as pessoas têm medo do diabo? O que ele diz que vai fazer? Sem perceber, as igrejas e os religiosos fazem? Eles mesmos dão poder de fogo para Satanás. Quando eles começam a amedrontar as pessoas, dizendo, olha, o diabo vai te pegar, o diabo vai agir na sua vida, o diabo vai agir no seu casamento, o diabo vai agir na sua saúde, o diabo vai agir... Tanto que isso é tão sério que tem religiões que expõem isso e mostram isso, até mesmo na questão de possessões, aonde as pessoas vão lá, mostram, entrevistam o demônio, e isso causa medo nas pessoas. E as pessoas, elas não ficam na igreja e servem a Deus porque elas amam a Deus, mas porque tem medo do diabo. A mesma coisa as pessoas que dão doação na igreja. As pessoas fazem doação na igreja não porque elas amam a Deus, mas porque elas têm medo do diabo, o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor que vai agir na vida delas. Só que a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Dá o quê? Dá a sua vida, dá o seu tempo, suas doações, as suas obras, a sua generosidade, o amor ao próximo, a ajuda. Então, quer dizer, Deus, ele não opera no medo. O diabo opera no medo. Então, todo lugar que exerce alguma autoridade e domínio sobre alguém ou sobre alguma coisa na base do medo, está sendo usada pelo diabo. Todo lugar que opera na base do amor está sendo usada por Deus, porque Deus é amor. Agora, o diabo, ele exerce a sua autoridade na base do medo. Por isso que nós caracterizamos uma ação de guerra como essa como uma obra espiritual maligna. Por quê? Está atingindo famílias, está destruindo famílias, está destruindo pessoas. E tudo isso é consequência de uma mentalidade alienada. Por exemplo, no caso do Putin, ele acredita que o que ele está fazendo é a coisa certa. Ele não está fazendo isso porque ele está sendo coagido a fazer isso. Não existe, não tem ninguém obrigando ele a fazer isso. É ele mesmo. Aí entra um ponto bem importante. Se é ele mesmo o responsável por essas ações, é ele mesmo o responsável para mudar isso. Não é outra pessoa, é ele. E aqui entra o ponto. Toda pessoa que está alienada a um pensamento, a um ideal, a uma crença, ela precisa mudar o seu pensamento. Que é o que Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, para que experimenteis qual seja a mais boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer guerra? Não. Não. Ele não quer guerra. Deus quer paz. Ele é um Deus de paz e não de guerra. Aonde há guerra, não há Deus. Não faz sentido isso. Então, mas dentro dos nossos pensamentos, baseado nisso que você está falando, existe um conflito, existe uma guerra entre o medo e a coragem. Existe. E entre o medo e a fé. Por exemplo, Pedro, naquela hora que ele vai andar sobre as águas, ele tem uma atitude de coragem, ele tem uma atitude de ousadia, mas muitos estudiosos, pastores, eu até já vi pregadores dizer que ele afunda por causa do medo. Então, vamos pensar o seguinte. O medo é uma condição natural humana, ali. E o medo, ele não é para ser seu inimigo. O medo é para ser seu amigo. O medo é o que te ajuda a evitar ser atropelado na rua quando você está atravessando a rua. Porque faz você olhar para os dois lados para ver se não vem um carro. O que é o problema do medo? Quando o medo, ele se transforma em algo excessivo, em excesso, que pode se transformar em um pânico, em uma síndrome do pânico. Tem pessoas claustrofóbicas que não conseguem ficar em lugares fechados, por exemplo. Ela não consegue entrar no elevador, ela não consegue entrar num avião. Então, ela não consegue, numa sala como essa que a gente está, ela não conseguiria ficar, porque ela tem medo. Mas o medo, ele tem a sua condição natural e tem a sua condição irracional. Então, existem pessoas que elas lidam bem com medo. Eu achava que era um sentimento do diabo. Então, não. O diabo usa o medo
para tornar você alguém que vai se travar na sua vida por conta de você não saber lidar com medo. O que é louco? Deus deu tudo perfeito pra gente. O diabo usa tudo de forma distorcida na nossa vida. Pensa o seguinte, o nosso maior lugar onde a gente exerce um campo de batalha é a nossa mente, dentro da nossa cabeça. Então vamos lá. A gente divide o nosso cérebro em duas partes, racional e emocional. Vamos lá. É necessário entender isso aqui, vamos lá. Vai. É dividido entre o racional e o emocional, consciente e inconsciente. Aonde o diabo age? Não é no racional. Por quê? O racional é aquela pessoa que faz cálculo, é aquela pessoa que ela mede tudo, é aquela pessoa Eu que... achava que cálculo era do diabo. É aquela pessoa que ela pensa antes de fazer, é aquela pessoa que ela, para tomar uma decisão, ela avalia as perdas, os ganhos, os prejuízos, aquilo que pode dar certo, aquilo que pode dar errado e tal. O emocional faz o quê? O emocional não. O emocional é aquela pessoa que ela age depois ela vê o que deu. Você. E aí o que acontece? A risada dela sem graça. O que acontece? Essa pessoa mais emocional, ela age por impulso. E o diabo se aproveita disso. Por quê? É ali que acontece, por exemplo, da pessoa falar algo que ela não queria falar e se arrepender depois. É ali que acontece da pessoa fazer algo que ela não queria fazer e se arrepender depois. É ali que acontece da pessoa tomar decisões que ela não queria tomar e se arrepender depois. Então... Mas todo mundo tem os dois lados. Todo mundo tem os dois lados, todo mundo utiliza os dois lados, mas cada um utiliza mais um lado que o outro. Existem pessoas mais racionais e existem pessoas mais emocionais. Jesus era o quê? Jesus, ele era perfeito. Tá, mas Jesus, mais ele o quê? tinha equilíbrio emocional. Jesus, ele pode se caracterizar como alguém que tinha inteligência emocional. Ele usava os dois lados do cérebro. Ele usava 100% da sua capacidade intelectual. Então, ele tinha um total equilíbrio. Ele tinha domínio próprio. Ele sabia dominar os dois hemisférios. Ele usava o racional quando precisava e usava o emocional quando precisava. Um exemplo de uma atitude dele racional. Pronto, um exemplo de uma atitude racional e emocional, quando ele atrelou os dois. Quando lá no texto de João capítulo 8, uma mulher prostituta foi jogada na frente dele e todos os homens estavam com pedras nas mãos, gritando sobre a importância dele dizer o que teria que acontecer com ela, sendo que ela havia sido pega em flagrante no ato de adultério. A lei de Moisés mandava matar, apedrejada, que era o que a lei mandava, e ele, o que diria? Jesus olha para eles e ele age de forma racional e de forma emocional. Como? Utilizando o domínio das suas emoções. Fazendo. Ele para, escreve no chão, quando ele levanta, ele olha para eles e diz: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Foi uma resposta racional, mas com domínio das emoções. Porque qualquer outra pessoa poderia já responder. Poxa, se Jesus era alguém amoroso e compassivo, que tinha compaixão, o que ele poderia dizer? Apedreja? Era isso que ele ia dizer? Sendo ele Jesus? Não. O que ele ia dizer? Não, não mata. É uma mulher, é um ser humano. Não faz isso com ela. Ele não era a favor da morte. Ele veio para cumprir os mandamentos. E um dos mandamentos é: não matarás. Só que eles queriam matar porque a lei permitia. Só que Jesus, ele acessa o seu racional, ele precisava pensar para tomar uma decisão, mas ele não podia agir pela emoção. Então o que ele faz? A emoção dele faz ele se abaixar e escrever. Ele condicionou, canalizou a emoção para que ele pudesse pensar e tomar uma decisão racional. Que levou ele a fazer o quê? Desarmar todo mundo, nem a mulher morreu e nem ninguém atirou pedra. Todo mundo vazou. Por quê? Ele levou aqueles homens a ter um estado de consciência. É isso. Mas quando a gente domina, isso daí tem que ficar em fração de segundo, hein, meu amigo? Pra não explodir Então, mas a cara de questão alguém. leva 6 segundos para você fazer isso que ele fez. São 6 respirações profundas. Essa é uma técnica de inteligência emocional. Você respira 6 vezes profundamente. E Você só quando precisa dá desse tempo. Mas aí que tá, é o gatilho. Uma vez que você tem a habilidade de usar os 2 hemisférios do cérebro, o racional e o emocional, você consegue tomar decisões mais inteligentes. A habilidade de dominar suas emoções te possibilita tomar as melhores decisões.
Tem emoções que são do diabo? Nenhuma emoção é do diabo. Todas as emoções são de Deus. O diabo usa elas para quem não sabe dominá-las. Você entrega suas emoções pro diabo. O diabo não tem poder nenhum sobre nossas vidas, a menos que a gente entregue. E esse é o problema da maioria das pessoas. Esse é o problema do Putin. Ele tá fazendo guerra porque ele entregou suas emoções ao diabo. Ganância, poder, vaidade, arrogância, ira, ódio, raiva. Tudo isso, todas as emoções. Até a raiva é boa. Até a raiva é boa. A raiva, por exemplo, você utilizar a raiva pra você... Vou dar um exemplo bem comum que aconteceu, um fato real. De uma mulher que tava tirando o carro dela da garagem. Ela tava manobrando o carro. E ela não viu que a filha tinha saído de casa. Pequenininha. Uma filha de 4 ou 5 anos. Quando a mulher tava manobrando o carro bateu. Ela ouviu, ela parou o carro. Quando ela olhou, a filha tava debaixo do carro. O que tu acha que ela fez? Ela se desesperou, ela gritou, ela chorou, pediu ajuda. Ela grudou no para-choque do carro e ela levantou o carro com raiva porque a filha tava debaixo do carro. Os vizinhos vieram... Isso foi uma reportagem que saiu, foi nos Estados Unidos. Foi real. Os vizinhos chegaram e tiraram a filha debaixo do carro, a mulher tava lá. E ela ficou com tanta raiva, ela colocou aquela ira toda pra levantar aquele carro, que quando a filha foi tirada debaixo do carro, os vizinhos tiveram que acalmar ela e dizer pra ela, solta. Só que a mulher era uma mulher que não tinha... Ela não fazia academia, ela não levantava peso. Me diz de onde que veio toda essa força. Veio da raiva, veio da ira. Por isso a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. O que significa isso? Você não deve dormir irado. Você deve resolver os problemas do seu dia. Muitas pessoas, elas levam a ira para a cama. Elas levam a ira pro dia seguinte. E isso é um problema, porque, primeiro, é ruim para sua saúde, é ruim pro seu corpo, é ruim para suas relações, é ruim porque isso pode se tornar uma amargura, isso pode se tornar uma depressão, isso pode se tornar uma ansiedade. Então, a ira é boa, a raiva é boa. A gente tem 5 emoções básicas, é a raiva, é o nojo, é a alegria, que mais? A tristeza, que mais? O medo. O medo. São emoções básicas que a gente tem. Divertidamente. Pronto. Assista esse desenho, muito bom, indicamos para crianças, para adultos, para todas as idades. Então, o que acontece? Todas essas emoções, elas são boas quando se sabe utilizar. Quando não se sabe, é como uma bomba atômica na mão de um homem mau. Por exemplo, o que mantém a paz entre os mundos? Entre os mundos, não. O que mantém a paz entre os países? O que você acha que mantém a paz? Sim. É porque eles entraram num acordo e são todos bonzinhos. Um gosta do outro e diz assim, eu não ataco você, você não me ataca, a gente fica tudo certo. O que tu acha? É as bombas atômicas. É o medo. Por quê? Se eu atacar você, por exemplo, a gente tem 9 países aqui que tem bomba atômica. A gente tem, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China, Índia, Paquistão, Coreia do Norte, Israel, com outros... Ele tá dando um endereço pra gente ir? Com outros que têm armas nucleares, que é Turquia, Itália, Alemanha, Países Baixos, Bélgica. Eles têm armas nucleares. Quem é o besta que vai chegar lá e vai dizer assim, deixa eu te dar um tiro aqui de um 38 da pistola. Não tem nada, nenhuma coisa, nem outra. O Brasil tem... Essa era a minha discussão com o Igor outro dia, né, Igor? Eu falei, mas a gente não tem nenhuma bombinha. Só que, cara, olha que louco isso. Eu tava ouvindo algumas pessoas discutirem sobre o assunto, e aí eu ouvi um rapaz fazer uma pergunta, um cara muito inteligente que eu acompanho ele. Ele disse assim, mas não era bom o Brasil ter uma bomba? Isso não resolveria o problema? Depende. Por quê? A bomba tá na mão de pessoas. E essas pessoas são imprevisíveis. É um botão. E acaba com tudo. Meu Deus. Ou causa alguma coisa. Então, o ideal mundo ideal, não ter bomba. Se ninguém tivesse, isso não seria um problema. Nós temos um problema e esse problema é extremamente sério, porque imagina a reação em cadeia que dá se um começa a tirar bomba no outro. Acabou. A gente acaba o mundo. Então, essa lógica é uma lógica que leva as pessoas a entender que você não pode entregar as suas emoções nas mãos da pessoa errada. E aí que tá. Por exemplo, a gente vê hoje pessoas que sofrem com dependência emocional. Uma mulher
que ela é insegura, uma mulher que tem baixa autoestima, ela conhece um cara, o cara vai lá e começa a trazer uma extorsão psicológica nela, né? Então, ele começa a agir sobre influência psicológica e prende essa mulher e sabe que ela é frágil, dependente, e ela fica presa àquela relação. E a gente vê homens agressivos batendo em mulheres, a gente vê homens que acabam roubando mulheres, e tudo isso por quê? Por causa da fragilidade. Porque Ou ela através dos argumentos, serem abusivos. É isso. É abuso psicológico. Ele age utilizando os argumentos. Porque tem muitos homens, e não só homens, mulheres também, mas tem muitas pessoas que são extremamente habilidosas em lidar com isso. E claro, a gente tem psicopatas, né, que são pessoas que utilizam dessas manobras por interesse próprio para iludir e prejudicar outras pessoas. Isso acontece no mundo com relação às guerras, isso acontece no mundo com relação aos relacionamentos, isso acontece em todo lugar. Então a gente não pode entregar as nossas emoções nas mãos das pessoas erradas, porque entregar as nossas emoções nas mãos das pessoas erradas é você correr o risco de acabar com a sua vida e com a vida de outras pessoas. Então, as emoções, elas não são do diabo, não existe nenhuma emoção, porque todas as emoções que nós temos foram dadas por Deus, e o que a gente precisa é entregar essas emoções para quem pode cuidar delas. E o certo seria nós entregarmos essas emoções para Deus. O problema é que nós estamos por influência de televisão, estamos agindo por influência de televisão, estamos agindo por influência de influenciadores digitais, estamos agindo por influência da internet, estamos agindo por notícias fake news, por jornais, então, por amizades, por companhias, por líderes religiosos, professores, por políticos. Então, quantas vezes você já viu, por exemplo, grupos de família que acabam por causa de disputa, de guerra, que um é da esquerda e o outro é da direita? Quantas vezes você já viu isso? Acontece isso com um time de futebol, meu Deus do céu. Cada eleição é uma guerra. A gente viu recentemente agora, a gente vê constantemente na televisão notícias de torcidas organizadas que um vai lá e começa a brigar com o outro por causa que o time ganhou, por causa que o time perdeu. Uma rivalidade aonde o time que está em campo muitas vezes vai lá, joga, e se perdeu ou se ganhou não importa, porque vai cada um receber o seu salário, vai cada um fazer suas viagens internacionais, e aí os outros que estão lá na arquibancada ou estão assistindo o jogo brigam entre si, brigam entre a família, exatamente porque entregou as suas emoções para pessoa errada, para coisa errada. Então, a nossa decisão precisa ser entregar as nossas emoções para a pessoa certa, porque se a gente entregar as nossas emoções para a pessoa certa, a gente está evitando uma guerra. Qual é o papel do crente diante de uma guerra física ou espiritual? Independente da guerra. Ele tem que proteger, ele tem que atacar. O que ele tem que fazer? A Bíblia diz o seguinte, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando que veio esse texto a surgir na Bíblia? Quando Jesus estava junto com os discípulos e Jesus pergunta, quem é que as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí uns disseram, uns dizem que tu é Elias, outros Eliseu, um dos profetas. E aí Jesus olha para Simão e diz, Simão, quem você diz que eu sou? Simão olha para ele e diz assim, tu és Cristo, filho do Deus vivo. Nesse momento, Jesus diz, sobre esta palavra eu edificarei a minha igreja. Ele fala sobre a pedra. Ele diz, sobre essa palavra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que a porta traz para a gente de referência? Proteção. Por que você tem uma porta? Para proteção. Então, se a Bíblia se refere ao inferno como uma porta, e nós, como alguém que precisa prevalecer sobre essa porta, nós cristãos, nós a igreja, a nossa função é fazer o quê? É fugir do inferno ou atacar o inferno? Atacar. É atacar o inferno. Então, como que a gente faz isso? Isso é importante aprender. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa aprender a dominar as nossas emoções. Porque a gente é um alvo fácil. A gente vê isso acontecendo, escândalos nas igrejas. Pastores, obreiros, pessoas que trabalham na igreja, eu acho, inclusive, membros da bom igreja. Tema para o próximo podcast, o domínio próprio, né? Por que Deus fala tanto de domínio próprio? Porque o domínio próprio é uma das ferramentas
que são utilizadas para você dominar Ter o a si controle mesmo. disso, né? E isso é um dos frutos do Espírito de Gálatas 5:22. Uhum. Então, quer dizer, no momento que você aprende a dominar a si O mesmo, Espírito Santo é a favor do domínio, né? Mas Sim. o domínio daquilo que é certo. na verdade, ele quer nos dominar. Uhum. Ele quer exercer o domínio sobre as nossas emoções. Sim. Pensa o seguinte, nós somos um corpo que tem uma alma, que tem um espírito. Então, o nosso corpo, ele é como se fosse um navio. Imagina que o nosso corpo é um navio. E a nossa alma é o capitão do navio que vai comandar o navio. E o espírito é os ventos que levam o navio. Ou o que a gente vê hoje é que existem muitos navios que estão desgovernados. A gente vê pessoas que estão desgovernadas. Então, nós precisamos ter o Espírito Santo nos levando, utilizando as nossas emoções a favor do bem e não a favor do mal. Porque hoje o poder que o Vladimir Putin tem no país onde ele está, ele poderia ser uma das grandes potências, por exemplo, para acabar com a fome do mundo. Uhum. Ele poderia pegar todo esse poder que ele tem e utilizar. Pô, ele estava com uma reserva de mais de 600 bilhões de dólares guardado. O que 600 bilhões de dólares poderia fazer pela humanidade? Só que para que ele está usando esse dinheiro? Ele está usando esse dinheiro para o mal. Ele está usando esse dinheiro para guerra. Ele está utilizando esse dinheiro para poder de território, para domínio de território. Poxa, tem vários soldados da Rússia que são jovens de 18 anos que acabaram de se alistar. As mães, elas estão chorando pelos filhos que estão sendo enviados para cá. Por quê? Tem filhos que não vão voltar para casa. Não sabe Por uma quando vai guerra, ver, né? por uma guerra que não é uma guerra de paz. É uma guerra por poder, por território. Então é uma guerra por ganância. E pessoas estão morrendo para satisfação do ego de um homem. Então, esse é o ponto que precisa ser avaliado. Que guerra que você está lutando? Douglas, deixa eu fazer uma pergunta. O Putin, ele é católico ortodoxo. Você acha que essa questão da religião, da religiosidade, dentro dele tem alguma influência sobre o que ele está fazendo? Tem uma influência porque a questão religiosa, ela tem um poder muito grande sobre as pessoas porque ela é algo metafísico, não é algo que você pode medir ou calcular. Então, imagine, tudo que você está fazendo é por um Deus. Um Deus que você não pode ver, mas que você acredita que aquilo que você está fazendo é por ele. Então, na cabeça dele, ele acredita que o que ele está fazendo é certo e é algo que está a favor das crenças dele sobre aquilo que o Deus, da forma como ele vê, influencia nas decisões dele. Então, vamos pensar o seguinte, a gente vê o que aconteceu, por exemplo, nas Torres Gêmeas com os Estados Unidos. Aqueles homens, eles acreditam que o que eles estão fazendo, segundo a religião deles, é certo. De que eles vão morrer por uma causa e que a morte por essa causa vai trazer uma recompensa. Isso é uma coisa que eles se convencem. Esse é um poder de alienação. Porque a religião pode alienar uma pessoa. Assim como o medo aliena uma pessoa. Então, essas pessoas que agem desse jeito, elas agem porque elas acreditam que elas estão fazendo a coisa certa. Eu não acredito que ele ache que está fazendo a coisa errada. Eu acredito que ele acha que está fazendo a coisa certa. E que ele tem um respaldo religioso para isso. Como esses homens, que são os homens bombas, que são os kamikazes, os suicidas que vão lá, morrem, porque eles acreditam que se eles morrerem, segundo a religião deles, eles vão encontrar 21 virgens no céu. Meu Deus do céu, a turma não consegue casar com uma virgem aqui na terra e quer arrumar 21 virgens no céu. A turma não quer... Bom, a gente vê os jovens cristãos, né? Que eles não conseguem nem se conter, eles acabam perdendo a virgindade. Uma turma aí, uns meninos... bem fora da casinha, né? Que vão lá, enfia o dedo no danoninho e fura o danoninho. Vai começar a baixaria. Meu Deus, que horror. Não é pra furar o danoninho, turma. Ai, meu Deus. Não põe o dedo no danoninho. Deixa... Não, vira Kinder Ovinho. Não pode. Senão vem a surpresinha. Então, tudo que acontece na vida do ser humano tem uma influência.
Ele sim, eu acredito que tem uma influência, sim, porque ele acredita que existe algo que ele vai deixar para a humanidade, é uma questão histórica, é um Aqui a gente feito... também acredita que a oração ela pode influenciar. A oração não tem influência, a oração tem poder. A Bíblia diz que há muito poder na oração. O que eu vejo hoje é o seguinte, as disciplinas espirituais que a gente exerce como cristão, elas são recursos para que a gente possa ter para que a gente possa ter esse resultado no mundo espiritual. Então vamos pensar o seguinte, como que a gente pode acessar a paz no mundo? Como que a gente pode, por exemplo, não vamos pensar na paz mundial, vamos pensar na paz interior, porque toda consequência de um mundo agitado, alguém começou a se agitar. Alguém começou. Então, existem pessoas que estão ansiosas, que Ambientes em casa, eu já começo por aí. Chega uma pessoa agitada em casa, começa a conturbar e agitar todo mundo. Queira ou não queira, parece que influencia. Um tsunami começa com um problema lá nas placas tectônicas no oceano, que levanta uma ondinha, que vai levantando uma onda gigante e destrói uma cidade. Mas é uma coisa pequena. Até hoje estamos esperando tsunami em Recife, que o povo disse que ia destruir lá. Então, o que acontece? Hoje, o que as pessoas precisam é olhar para dentro de si e começar a se conhecer. Essa é a verdade. A realidade é essa. O povo sofre porque falta conhecimento. O povo se torna escravo porque falta conhecimento. O povo é alienado porque falta conhecimento. O povo tem medo porque falta conhecimento. O povo fica doente porque falta conhecimento. O povo é pobre porque falta conhecimento. A pobreza física, a pobreza externa é consequência de uma pobreza interna. A doença física é consequência de uma doença interna. Uma alma doente adoece o corpo. Uma mente pobre apobrece uma pessoa. Uma alma agitada, estressada, agita uma pessoa. Deixa uma pessoa estressada. Então, tudo começa dentro da gente. E toda a consequência externa vem de decisões internas. Então, o que a gente precisa fazer? Olhar para dentro de nós. Esse é o ponto. Olhar para dentro de nós. Tudo começa dali. Tudo começou ali e tudo vai terminar ali, dentro de nós. Por quê? Dentro de nós existe algo que Deus nos deu, que é a nossa alma. E a nossa alma é o lugar aonde Ele quer habitar. Ele quer habitar nos nossos pensamentos. A Bíblia diz que nós temos que levar os nossos pensamentos cativos a Deus. Então, Ele quer habitar nos nossos pensamentos. Assim como o diabo também quer. E por isso que a Bíblia fala que a carne é contra o espírito e o espírito é contra a carne e ambos militam entre si. Então, a nossa luta, ela não é natural. Quando uma batalha é vencida no emocional, nós não precisamos travar uma batalha natural, física. Então, toda a batalha, por exemplo, o que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, e inclusive os outros países da União Europeia, a ONU e todos os países e continentes, é porque faltou o diálogo. Acabou, não teve uma coisa amigável. Por quê? Por várias tentativas houve ali, olha, vamos dialogar, vamos conversar. Só que a batalha do diálogo foi perdida. E aí o que vem? A força. Então, quando a nossa batalha emocional é perdida, começa a batalha física. Então, por exemplo, uma pessoa que perde uma batalha contra a bebida, emocionalmente falando, e ela é dominada pelo álcool, ela vai acabar tendo as consequências externas. Divórcio, perder dinheiro, perder emprego, a mesma coisa com drogas. Então, o pecado. A pessoa que perde a batalha pro pecado, por exemplo, do adulto, vamos pensar no adultério. O homem casado com uma mulher, que ele vai lá e trai a mulher. Ele perdeu a batalha. Qual foi a batalha que ele perdeu? A batalha emocional. Ele foi lá e deu vontade, e ele atendeu à vontade, e ele cedeu à vontade. Todos somos tentados.
A tentação é algo natural. Todo mundo tem. A Bíblia diz que todos somos tentados. Por isso a oração do Pai Nosso fala: não nos deixe cair em tentação. Então, por que estaria no modelo de oração que Jesus deixou pra gente o fato da gente não entrar em tentação? Deus não permitir, não deixar que a gente venha cair em tentação. Por quê? Por exemplo, tentação é pecado? Por que não? Não sei, acho que não. Tentação não é pecado, ela é uma tentação. Se você cede à tentação, aí ela se torna um pecado. Então a tentação vem. Jesus foi tentado no deserto? Foi. Mateus capítulo 4. Mas ele foi para o deserto como? A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás. Então, o que fez Jesus conseguir vencer a tentação? Ao fato dele estar na companhia do Espírito Santo. A Isabela mexendo. Então, o fato dele estar no deserto e estar sendo guiado pelo Espírito Santo fez com que ele resistisse à tentação, por exemplo, de quando Satanás aparece e diz: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Ele estava com fome. Novamente, Satanás aparece, coloca ele no pináculo do templo e diz: olha, se você é filho de Deus, te joga daqui. Porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos, não deixar que você tropece em pedra alguma. Novamente, Satanás leva ele para o lugar mais alto, mostra todos os mundos e diz: se você dobrar o seu joelho e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. Jesus foi tentado de todas as formas. E sempre foi colocado à prova. Mas a prova daquilo que ele dominava. Mas é isso que eu tô falando. Porque as pessoas, elas não estão armadas com as armas espirituais, não estão armadas com conhecimento, e por isso elas sofrem. Mas por que as pessoas sofrem? Porque elas não têm o conhecimento? Não, Oséias 4:6, elas rejeitaram o conhecimento. Toda pessoa que rejeita o conhecimento vai cair na mão de pais ditadores, líderes ditadores, pastores ditadores, políticos ditadores, pessoas ditadoras que vão exercer influência e domínio sobre elas, inclusive o próprio diabo, que é um ditador. Mas eu acho que sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Agora eu vou falar até um pouquinho dos crentes. Eu acho que os crentes interpretam e acreditam que eles sim têm que ter conhecimento, porque a palavra diz isso, como você mesmo citou, mas esse conhecimento vai ficar batendo boca por religião, batendo boca por ideologias, batendo boca por normas de igrejas, enfim, coisas que, ao invés de ser um conhecimento libertador, é um conhecimento que nem você fala, alienador. É um conhecimento que aprisiona, é um conhecimento que faz cativo essas pessoas. Porque eu acredito que você que está nos ouvindo nessa hora, enquanto a gente fala aqui, com certeza deve vir à sua mente alguma pessoa que é de alguma religião que você tem pavor de iniciar uma conversa com essa pessoa. Você gosta dela, você é até amigo ou colega dela, mas você pensa: fulano chegou, vamos parar com esse assunto, porque senão vira um caos, porque começa a brigar, começa uma guerra, sabe? Tem muita gente que a gente conhece que a gente tem preguiça de tocar em certos assuntos justamente por causa disso. Porque as pessoas também pegam o conhecimento, ao invés de ir pra batalhar as batalhas certas, que nem você estava falando, pra ficar batendo boca. Ideologia, religiosidade ou sei lá o quê. Não sei, mas eu acho que o ponto aqui é importante e eu quero ouvir de você, e as pessoas que estão em casa nos ouvindo também querem ouvir de você, como é que a gente pega esse conhecimento, como é que a gente pega esse poder, essa autoridade para viver as nossas batalhas, para vencer as nossas guerras. Como é que a gente se prepara para isso? Pensa o seguinte, quando um soldado ele vai para a guerra, ele tem lá a mochila dele. Bom, a gente tem em Efésios capítulo 6, que é a base disso pra gente. Que a Bíblia fala que a gente tem que se armar com toda a armadura de Deus. E aí vem lá as características de toda a armadura, o escudo, o capacete, a couraça, a espada, enfim. O que a gente entende é o seguinte: na vida, nós
temos todo esse conhecimento que a gente vai adquirir. O primeiro passo é buscar o conhecimento. A Bíblia diz, no texto de João, capítulo 8, 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Não adianta também a pessoa achar que ela vai conseguir vencer uma batalha sem ela buscar o conhecimento. E tem que investir em conhecimento. Investir tempo, investir noites de sono, investir o lazer. O problema é que as pessoas não querem sair da zona de conforto. E esse é o problema. Inclusive, aqui nesse livro 40 Dias para Mudar Sua Vida, que é o meu livro, no capítulo 1 eu falo sobre a importância das pessoas saírem da estagnação. Por que é importante as pessoas saírem da estagnação? Porque a estagnação é uma zona de conforto. Ali é confortável. O Brasil é um lugar onde as pessoas estão confortáveis. Mas por que eu sairia da zona de conforto? Tá Exatamente. confortável, é bom. Exatamente. Mas a questão é a seguinte, se você quiser crescimento, se você quiser mudança, você vai precisar sair da zona de conforto. Por exemplo, uma águia, ela constrói o ninho dela nas rochas mais altas das montanhas para proteção dos filhotes. Só que quando ela constrói o ninho, toda a parte externa do ninho, ela constrói com espinhos de árvores. Ela coloca toda a parte externa do ninho com espinhos. Ela arranca as próprias penas e coloca dentro do ninho. E lá dentro ela põe os ovinhos. A parte dos espinhos externa é para proteger dos predadores, mas tem uma finalidade final. Quando os filhotinhos nascem e ela fica colocando comidinha na boca dos filhotinhos, ela mesma vai lá, caça, pega o alimento e coloca na boca deles. Eles vão crescendo, eles vão criando penas e eles já podem voar. Ela vai lá e incentiva alguns deles a voar. Só que tem uns que não querem sair do ninho. Por quê? O que é melhor? Sair, voar e caçar o próprio alimento ou ficar dentro do ninho esperando que a mamãe venha trazer comidinha na boquinha? Ficar no ninho. Ficar no ninho. Só que o que a mãe faz? Ela é ligeira. Ela aproveita os espinhos e ela faz o quê com as penas? Ela tira todas as penas do ninho. E como que o filhotinho vai ficar dentro do ninho com os espinhos pinicando a bunda e as patas dele? Ele não vê outra alternativa senão fazer o quê? Sair. E aí que tá o ponto. Tá muito confortável para algumas pessoas. Para que a pessoa vai sair procurar emprego se tem o pai e a mãe que sustenta? Para que ela vai sair morar sozinha se tem o pai e a mãe que dá casa, comida e roupa lavada? Para que ela vai buscar conhecimento se, por exemplo, ela tem apoio, subsídio do governo, que o governo dá bolsa disso, bolsa daquilo, auxílio disso, auxílio daquilo? A gente vive, teoricamente, no estilo de política assistencialista, onde as pessoas elas não precisam fazer nada, porque simplesmente elas têm tudo o que elas precisam do governo. E, inclusive, tem pessoas que brigam por isso. Discutem por isso e defendem que isso é o que vai mudar o país e que isso vai mudar e tornar o país melhor e as pessoas melhor. Mas, na verdade, estão deixando as pessoas na zona de conforto. Então, não é sobre nem mesmo a questão da pessoa estar ali, naquele lugar, mas eu não vou mudar. Para que eu vou mudar se tá bom? Então, o passarinho tá lá no ninho e ele precisa sair de lá porque tá pinicando, tá incomodando. E não é que eu sou a favor de uma guerra no Brasil. Só que, às vezes, um desconforto como esse ensina o país a se tornar mais forte. É como no Japão. Caramba, os caras tomaram bomba, acabaram com tudo lá. Então, Eu acho que não é lá que cada vez que tem terremoto, eles se reconstroem rápido e preparam tudo e fazem tudo de novo? Toda a estrutura, eles já passaram por muitas coisas, eles já passaram por situações das mais diversas. E você vê, eles se levantam de novo. Então, esse é o ponto. É sobre... Então, primeiro, para se preparar, nós temos que buscar o conhecimento, sair da zona de conforto. Tem que buscar o conhecimento e você só vai buscar o conhecimento saindo da zona de conforto porque às vezes você vai ter que investir tempo, vai ter que investir dinheiro, vai ter que investir noites de sono, você vai ter que ir atrás, você vai ter que se esforçar. Não tem como você mudar sem sair. Só que o que acontece? Por que as pessoas não saem? Porque elas têm medo. Elas têm medo. Ah, mas e se eu sair? Por exemplo, por que as pessoas não empreendem? Não empreendem? Porque elas têm medo. Elas têm medo porque elas estão buscando segurança, elas estão buscando estabilidade.
Não, o que é melhor? É você deixar a carteira assinada, seguro-desemprego, férias, 13º, vale transporte, vale refeição, deixar tudo isso e um bom salário para você se arriscar, começar a empreender, abrir o seu próprio negócio e vai que quebra, e vai que dá errado, e ouve pai, ouve mãe, ouve vizinho, e ouve aqueles que quebraram, que deram errado, e você diz, não, é melhor ficar aqui é mais seguro, aqui tá bom. Só que essas pessoas são aquelas que, por causa do medo, elas nunca vão conquistar aquilo que outras pessoas vão conquistar. Se você quer ter aquilo que os outros têm, você vai precisar fazer aquilo que os outros estão fazendo. Se você quer ter aquilo que nunca ninguém teve, você vai ter que fazer aquilo que nunca ninguém fez. Então, o obstáculo inicial é o conforto. Depois, o medo. Se você conseguir vencer o medo, você começa a alcançar o crescimento. E é nesse ponto que eu quero frisar. É nesse ponto que as pessoas param. Preparação para o crescimento. A preparação para o crescimento é, primeiro, busca do conhecimento. Segundo, a aplicação do conhecimento. Aplicar. Porque saber e não fazer é não saber. E tá cheio de gente assim. E esse é o ponto. Por que hoje a gente está vendo a Ucrânia sofrendo tanto? Porque um dia eles acreditaram no discurso do Putin dizendo que o Putin não atacaria. Então o que eles fizeram? Vamos relaxar e vamos ficar de boa. Ele não vai atacar. Só que era uma estratégia. Ele atacou. E atacou feio. Então, a gente não pode cair na mentira do diabo. A gente não pode achar que as coisas estão tão boas que um dia não possam ficar ruins. E as pessoas não se preparam para o dia mau. Então, as pessoas têm que entender o seguinte. Acredite no melhor, mas se prepare para o pior. Então, por exemplo, a gente está vivendo um momento onde eu mesmo, como investidor, ouvi que iria vir uma estagflação e que nós passaríamos... O quê? Queria vir uma estagflação. Estagflação é quando as pessoas estão segurando dinheiro e as coisas estão extremamente caras. Entendi. É isso. Então as coisas estão muito caras, as pessoas estão segurando dinheiro e aí começa o país a passar dificuldade, que é o que está acontecendo. Aí, aumento do combustível e tudo mais. Então, quando eu ouvi isso, o que aconteceu foi que eu precisei me preparar para passar por esse momento que a gente está passando agora. Glória a Deus. Então, lá atrás eu me preparei. Eu entendi como que funcionaria num momento como esse, investi nas empresas certas. E o que está acontecendo? A gente está bem financeiramente, a gente está com perdas mínimas e ok. Por que eu estou falando isso? Porque provavelmente isso aqui vai chegar em algum investidor e a pessoa vai entender o que eu estou falando. E quem não é investidor ainda vai aprender sobre isso, que é importante. Por quê? Existem pessoas que estão dominando nessa terra. Todos podem. E essas pessoas que estão dominando são que têm conhecimento sobre isso. Então, primeiro, buscar o conhecimento. Segundo, aplicar o conhecimento. Que foi o que eu fiz. Eu apliquei o conhecimento. Então, uma vez que você aplica o conhecimento, você tem, então, o resultado. E aí entra o ponto. Muitas pessoas sabem o que fazer, mas não fazem. E saber e não fazer é não saber. Então, é pegar esse conhecimento que você adquiriu e colocar em prática. A Bíblia fala, não sejais apenas ouvintes, mas ouvintes e praticantes. A fé sem obras é morta. Então, veja bem, a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Tiago diz, me mostre a sua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, o que você faz é mais importante do que o que você fala. Tem muitas pessoas que se dizem muito espirituais, mas na hora do dia a dia, essa espiritualidade não é demonstrada através das obras. A pessoa, ela tem um momento de dificuldade, ela fica com medo, ela entra em pânico, ela fica ansiosa, ela entra em depressão, ela perde a cabeça, ela não sabe dominar os seus comportamentos e acaba brigando, xingando, perdendo a cabeça, discutindo, entrando em pânico. Então, se nós temos fé, as nossas obras precisam ser condizentes com a nossa fé. E esse é o problema da maioria das pessoas da humanidade. Principalmente aquelas que se dizem cristãs. Elas dizem que creem em Deus, mas na hora que elas precisam demonstrar sua fé e andar sobre as águas, elas escolhem ficar dentro do barco. Porque de dentro do barco só saiu um, tendo 12. Então, quer dizer,
nesse período de guerra, nessa situação de guerra, você vai ter uma escolha. Ou você vai ficar no barco, na zona de conforto, com medo da tempestade, ou você vai sair do barco e você vai viver experiências extraordinárias com Jesus. Amém. Medo, todo mundo tem. Só que o que você precisa é de coragem para colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu e tudo aquilo que você sabe. E coragem não é ausência do medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você agir apesar com medo. Mesmo com medo, vai lá e faz. Mesmo com medo. Ah, mas a gente tá em guerra, não tem problema. Vai estudar, vai buscar o conhecimento, vai se desenvolver, vai aprender. Busca esse conhecimento, aplica esse conhecimento, porque a aplicabilidade desse conhecimento vai trazer o crescimento. Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A pessoa tem que realmente se voltar a colocar o coração em buscar, em parar de dar desculpa, em parar de ver obstáculo naquilo que Deus não colocou obstáculo. Ele diz que sobre todas essas guerras e batalhas nós já somos mais que vencedores. Mas eu acho muito engraçado, e é isso que nós pregamos muito em nossas ministrações, é que Deus não escolhe covarde para estar do lado dele. Para entrar no reino dele tem que ser a força, tem que ser valente, tem que se mostrar corajoso. Mas às vezes tem gente que diz assim, mas eu sou fraca. Só que, presta atenção no que eu vou te falar agora, que isso aqui é muito forte. A Bíblia diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Porque quando você está fraco, então você está forte. É na limitação humana que existe a ação do poder ilimitado de Deus. Amém. É sobre você colocar nas mãos de Deus aquilo que nas suas mãos ainda não funcionou. Porque Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E Ele vai capacitar qualquer pessoa que chegar até Ele. A Bíblia diz, se vos falta sabedoria, peça ao Senhor que vos dá voluntariamente, Provérbios diz. Então, nenhuma habilidade te falta quando você tem a verdadeira fonte de toda a habilidade. E dá para dominar o medo. Claro que dá para dominar o medo, dá para dominar o mundo. Sem que seja necessário usar a força. Não precisa da força física, não precisa de uma bomba atômica para dominar o mundo. Basta você conhecer aquele que é o dominador de todo o mundo, que te dá todo o poder que nele está. Por quê? Em Deus está todo o poder. E ele diz, eis que vos dou o poder e a autoridade. Então, ele nos dá o poder e a autoridade para exercer nessa terra. Só que as pessoas, elas estão querendo agir na força do braço. E, na verdade, elas têm que agir no mundo espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades na hostes celestiais. Então, o crescimento, o resultado que essas pessoas vão conseguir alcançar nas suas vidas são alcançados a partir do momento que elas buscarem o conhecimento. E esse conhecimento é o que vai libertá-las. Esse conhecimento é o que vai fazer elas prosperarem, administrar bem as suas finanças. Esse conhecimento é o que vai permitir com que elas consigam educar bem os seus filhos. Esse conhecimento é o que vai ajudar elas a conseguir lidar melhor com seus cônjuges, ou seja, melhorar o seu casamento. Esse conhecimento é o que vai ajudar ela a ter a carreira dos sonhos, a estudar na faculdade, se ela tem um desejo, o sonho de estudar na faculdade. É o que vai fazer com que ela consiga adquirir o conhecimento para que ela possa receber uma promoção na empresa, um cargo melhor, um salário melhor, que vai ajudar ela a começar a investir, a escrever um livro, a abrir uma empresa, a se tornar grande. E a herdar o reino de Deus. O reino de Deus começa aqui na terra. Porque na oração do Pai Nosso diz, venha a nós o teu reino. Mas esse reino só vem para aqueles que desejam fazer a sua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Toda resposta que a pessoa procura vem através da oração. E a oração é um dos meios mais importantes. Não é à toa que eu coloquei dentro do nosso... dentro do Novo Mundo, que é uma plataforma de estudo online. Eu coloquei lá dentro a oração do Pai Nosso, passo a passo, para você aprender a orar o Pai Nosso. Coloquei lá dentro para as pessoas aprenderem como que elas oram a oração do Pai Nosso, que se elas aprenderem, pronto. É a forma mais eficiente delas acessarem
ao reino dos céus aqui nessa terra. Por quê? O céu de quem está indo para o céu começa aqui na terra. O inferno de quem está indo para o inferno começa aqui na terra. E isso todo mundo pode ter acesso, mesmo aqueles que ainda não conhecem a Deus. Se você está nos ouvindo e você ainda não teve nenhum contato com Deus, nenhum contato com a religião, nenhum contato com a igreja, você pode ter acesso a essa plataforma, você pode aprender como orar, como falar com Deus nos primeiros passos. O Douglas ensina o beabá. tudo sobre como dominar as emoções. Tem um módulo lá dentro onde as pessoas aprendem a dominar as emoções. Tem um módulo onde as pessoas aprendem a lidar com o dinheiro. Um módulo como ela aprende a lidar no mundo espiritual. Quer dizer, tem tudo lá dentro que a pessoa precisa. E foi justamente para isso que eu criei essa plataforma. Para que as pessoas pudessem ter acesso a esse tipo de conhecimento que muitas vezes não é possível a gente ensinar dentro da igreja, não é possível as pessoas ter acesso nas escolas, porque não é ensinado, inteligência emocional não é ensinado nas escolas, não é ensinado na igreja, não é ensinado pelos pais muitas vezes, porque eles também não têm acesso, não é algo comum. Só que isso tudo ajuda as pessoas a dominarem a si mesmas, a dominarem nesse mundo. E Deus nos colocou aqui para que a gente venha ter acesso a esse conhecimento para libertar as nossas almas, para ajudar outras pessoas e tornar o mundo um lugar melhor. Porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus, ele só se torna Senhor nessa nação quando as pessoas se permitem serem assenhoradas por Deus, se permitem entregarem as suas vidas para Deus, entregar os seus caminhos para Deus, que é o que diz o texto do Salmos 37:5, que diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Amém. Isso aí, pessoal. Que assunto, que tema. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que tenha tocado a sua vida de alguma forma. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Douglas, eu quero que você ore por nós. Eu quero colocar a minha vida e a vida de quem está nos assistindo nesse momento ao senhorio de Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos. Eleve o seu pensamento às coisas boas. Pense nas coisas que são agradáveis. Leve os seus pensamentos naquilo que te traz paz. Feche os teus olhos e abra o seu coração. Senhor, nós oramos ao Deus vivo e real. Ao Senhor que detém todo o poder e está sobre o domínio de tudo e de todos. De todos aqueles que se permitem serem assenhorados pelo Senhor. Meu Deus, eu peço agora que através dessa oração o Senhor possa chegar ao máximo possível de todas as pessoas, não importando a distância nesse mundo. Eu oro, meu Deus, pela Ucrânia, oro, meu Deus, pela Rússia, para que essa guerra venha acabar, para que essa guerra venha terminar. Meu Deus, e mais nenhuma das vidas se perca. Eu oro, meu Deus, para que o teu Espírito esteja agindo na vida dos líderes. Peço, meu Deus, que líderes religiosos, peço, meu Deus, que líderes políticos, peço, meu Deus, que os pais dessa nação tenham seus corações voltados ao Senhor. Que o Senhor possa apresentar a eles a verdadeira mudança. Que o Senhor possa apresentar a eles o conhecimento que liberta, a verdade que nunca lhes foram apresentados antes. Meu Deus, eu peço que o Senhor restaure casamentos, que o Senhor restaure famílias. Peço que o Senhor restaure, meu Deus, nações. Que o teu Espírito Santo seja derramado sobre todos aqui, independente da sua crença, independente da sua fé, independente da sua religião. Nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos aqui falando de mudança de vida. Nós estamos falando de estilo de vida. Estamos falando, meu Deus, de fé. E que em nome de Jesus, essa oração chegue na vida de mais e mais pessoas e que esse conteúdo seja compartilhado e se torne viral. Meu Deus, assim seja, meu Deus, uma mudança real na vida de todas as pessoas que ouvirem e receberem essa oração. Oro, meu Deus, para que o Senhor ajude nas emoções de cada uma dessas pessoas, meu Deus, livrando-as de depressão, ansiedade, síndromes, livrando-as, meu Deus, de
todo tipo de preocupações e ansiedades e medos. Livra ela, meu Deus, de todo medo. E que em nome de Jesus, tudo aquilo que traga para ela algum tipo de preocupação e ansiedade agora seja tirado e elas tenham paz. Eu oro por paz, peço que essas pessoas possam dormir tranquilas e sossegadas e que haja no coração delas esse sentimento da busca pelo conhecimento e pela mudança de mentalidade para que elas possam experimentar a mais boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento de oração e pela vida de todas essas pessoas que recebem essa oração e assistem esse podcast. Que a bênção estejam sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Toma posse disso na sua casa, na sua vida e guarda esse conhecimento para você. Aproveitando, eu quero que você, antes de sair desse vídeo, você se inscreva no nosso canal, você compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você quer alcançar. Você sabia que você é um evangelista nato? Então você pode evangelizar mandando esse vídeo para alguém. Uma palavra compartilhada é o evangelho de Jesus sendo semeado por aí afora. E é para isso que nós estamos aqui. Então, curta esse vídeo, compartilhe e não se esqueça de se inscrever nesse canal para você toda quinta-feira receber um episódio novo do nosso podcast. E você pode encontrar a gente nas nossas redes sociais. Douglas, como é que eles te acham? Eles me acham em Douglas Brasil ID e também todas as 6 de segunda a sexta-feira e também de segunda a sexta-feira, todo dia. E também de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, você pode receber uma oração e fazer uma oração junto comigo aqui, todos esses dias pela manhã, justamente para que nós possamos buscar ao Senhor. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que de madrugada me buscam, porque esses me acharão. E a gente está aqui bem cedinho, entregando as primícias de segunda a sexta-feira, orando, e você é meu convidado. E você pode seguir a Ju também, lá na rede social dela, no Instagram, que é @ajubrasil. Procura a gente lá, estamos sempre respondendo perguntas, sempre te ajudando com conselho, com direcionamento para abençoar mais e mais a sua vida e te fazer crescer espiritualmente. E deixa a sua opinião aqui embaixo também, deixa um comentário. Se você quiser que a gente venha gravar um podcast com um tema específico, escreve aqui, dê sugestão de temas do que você gostaria que a gente discutisse aqui no podcast, que a gente vai avaliar e ver a possibilidade da gente gravar e trazer essa informação desse conteúdo que você pedir aqui, tá certo? Um cheiro e até o próximo episódio. Deus abençoe. Deus abençoe, turma. Bora dominar o mundo. Tchau.